Tu és aquele que junta os pedaços e transforma a dor em novo. Jesus, teu amor é tão profundo, teu poder me faz de novo. Eu canto em gratidão, pois em ti achei salvação. Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Se for de pé, nós vamos fazer uma oração aqui. Nós vamos fazer oração como de costume, orar por todos os dizimistas. Mas eu já estou pedindo de oração aqui para alguém que está na UTI. Tá? Como é que é? Isso? Thaís? Isso. Nós vamos orar por essa pessoa e em seguida nós já oramos pelos dizimistas, ofertantes. E nós vamos entrar na palavra nessa noite. Amém? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Porque Deus, ele faz a vontade dele. Amém ou não, amém, querido? Deus tem a maneira de trabalhar e não é nós que vamos impedir. Mas nós vamos clamar ao Senhor para fazer aquilo que Ele determinar que seja feito nessa noite. E se Deus quiser curar, Ele vai lá agora curar. Amém? A vontade é dele, o querer é dele. Aleluia, não é nosso. Oramos, Deus. Senhor, nós cremos em Ti, Pai. Senhor, eu oro agora, meu Deus, por essa mulher agora, sai perdoada agora na UTI, Senhor. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O poder e o efeito está nas tuas mãos, Jesus. Senhor, há poder no teu sangue, Pai. Senhor, vai de encontro agora, meu Deus, com essa mulher agora. Vai, se é da tua vontade agora, cura agora, meu Deus. Faz um trabalhar agora. Se o Senhor ainda tem plano na terra com ela agora, entra com a tua mão agora, Jesus. Porque a última palavra ainda vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, entra agora com tuas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor vai além da medicina. O Senhor é que vai além da medicina. Entra agora com a tua mão e faz o teu querer. Em nome de Jesus, nós determinamos o milagre. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Amém. Eu vou orar, todo mundo vai orar por si. Eu creio que todos aqui são provedores da casa do Senhor. Todos aqueles que são provedores, ofertantes, dizimistas, que têm sustentado essa obra. Primeiramente é Deus. Irmão, se entenda uma coisa: o altar não toma, o altar está fraco. Altar não toma, altar devolve. Você crê? Pastor, como eu sei que o altar está devolvendo? É porque Deus não desampara você. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Para onde o Senhor está indo no nosso dízimo? Só você olhar para a direita ou para a esquerda, você vai saber aonde está sendo aplicado o seu dízimo e as suas ofertas. E fora o que nós não falamos e ajudamos muitos por aí. Porque uma mão é dada, a outra não pode ver. Então não precisa nós filmar, nem tirar selfie, nem falar para ninguém. Quem ajuda e filma quer o galardão para si próprio. E já ganhou do homem. Agora quem faz com o coração e ninguém precisa saber, irmão. Quem tem que dar a recompensa é o Senhor. Amém? Então vamos orar por todos os dizimistas e ofertantes. Pai, eu entro em oração agora, Pai. Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante da tua casa, Senhor. Cada provedor, Senhor. Senhor, pessoas que têm, meu Deus, se dedicado com coração, com amor, meu Pai, a essa obra, Deus. Meu Deus, pessoas que têm dado tanto carinho, Senhor, contribuindo com amor, meu Pai. E eu aprendi algo, Senhor, na tua palavra, que o altar não toma, o altar devolve. Por isso eu te peço nessa noite, retribua esse irmão, essa irmã, 100.000 vezes mais, Senhor, daquilo que ele pode contribuindo com o coração, com amor, Pai. Por isso eu te peço, repreenda o devorador, o migrador, o portador, o destruidor dessa noite, e que teu nome seja glorificado. Senhor, derrama chuva de bênção
Deus, porque a tua palavra diz que a única maneira que nós podemos fazer prova de ti é sendo fiel a ti. Por isso nós te pedimos e fazemos prova de ti, Senhor. A nossa fidelidade está na tua balança nessa noite. Por isso fazemos prova de ti. E a tua palavra diz que o Senhor não abrir a janela dos céus. Pai, eu creio que o Senhor abre a janela dos céus nessa noite e derrama o sobrenatural nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está conosco, irmãos. Hoje é noite de Santa Ceia. Aprende uma coisa. Aleluia. Louvado seja o nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Você crê nessa noite? Jesus está aqui nessa noite. Aprende algo nessa noite. Só cresce quem esquece. Entendeu? Amém. Só cresce quem esquece. Amém ou não amém? Amém. Entendeu não? Então vamos entender até o final da mensagem. Livro de João. Passou hoje aí ponto de Santa Ceia. É por isso mesmo. Jesus tem que curar a nossa alma nessa noite. Aleluia. Irmãos, já tem umas 2 semanas que essa palavra vem no meu coração. E por causa do monte ontem, uma palavra que a pastora Maria do Lúcio soltou ontem, Deus confirmou mais ainda. Só perde quem não vai para o monte, irmão. Quem não vai, perde. Mistério de Deus ontem ali no monte. Aleluia. João capítulo 5, uma mensagem muito conhecida, pregada, falada. Mas Deus tem algo para os nossos corações nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Quem nunca ouviu falar a cura no tanque de Betesda, né? Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Jesus está indo para a festa, amém? Volta, vai, pode ir. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, ao qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro ali que descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermos. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficação? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta, toma o teu leito e anda. Agora vai lá para o 14. Isso. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são. Não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amém? Pode sentar glorificando o nome santo daquele que é vivo e está aqui nessa noite. Queridos, quero louvar a Deus por todos que têm se dedicado a essa obra. Hoje é noite de nós celebrarmos a presença do Senhor. Agora as crianças vão ficar quietinhas, amém ou não amém? Vão ficar quietinhas, ouvindo, porque Deus tem algo para as nossas vidas aqui. Queridos, o texto ao qual lemos, já preguei. Já pregou, Tiago? Já pregou? Acho que
Todos os pregadores que estão aqui já pregou sobre o texto. Muito, muito conhecido. Qual é a necessidade desse homem? Qual é? Vocês não viram a leitura, não? Ser curado. A necessidade dele é ser curado. Qual é a necessidade dele? É ser curado. Essa é a necessidade que nós, por causa da leitura, identificamos. E qual é a necessidade da igreja hoje, Thiago? Você confirma a sua inteligência. Vocês falam. Na nossa igreja, qual é a necessidade? Vai falar não, mas eu vou falar. A nossa necessidade da igreja, talvez alguém possa dizer, pastor, a necessidade da igreja hoje eu estou vendo uma carência de oração. Tá? Uma carência de se unirmos. Só que esse homem está com uma enfermidade externa que todo mundo percebe que ele precisa de andar. Só que eu quero trazer para os irmãos hoje que esse homem vai além disso. A maior necessidade dele não é externa, é interna. E você vai entender nessa noite. A maior necessidade dele é Jesus libertar ele do que está dentro do seu coração. E eu quero que você vá entendendo comigo nessa noite. Você vai pegar essa mensagem, porque Deus falou muito forte ao meu coração. Jesus está indo para a festa em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que é uma festa religiosa. E todo judeu está subindo para a festa. E a Bíblia diz que no texto ao qual acabamos de ler vai dizer que quando Jesus chega em Jerusalém, está tendo a festa. Só que na mesma cidade existe um banho. Na mesma cidade que tem uma festa, alguém se alegrando, dançando, festejando, louvando o Senhor. Na mesma cidade existe alguém chorando, sofrendo, cego, paralítico. E aí eu trago para nós hoje também. Talvez hoje aqui na mesma igreja tem alguém no melhor momento da sua vida, mas pode ter alguém no pior momento da sua vida. Porque nós só enxergamos aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Mas o nosso Jesus vai além daquilo que nós vemos. Aleluia. E o que eu acho interessante, queridos, que Jesus está subindo para a festa, mas ele faz uma coisa que só ele sabe fazer: mudar o trajeto. A Bíblia diz que Jesus está indo festejar. Só que antes de ir para a festa, Jesus diz: tem alguém que precisa de mim lá na beira do tanque. Porque o homem está há 38 anos paralítico. Quantos anos Jesus tem aqui? 30. Entre 30 e 33 anos. A enfermidade do homem é mais velho do que Jesus. E a Bíblia diz que Jesus já sabia que aquele homem estava enfermo. Porque alguns historiadores vão dizer que em frente à casa, em frente ao tanque, existe uma casa. E a casa era da avó e do vô de Jesus. E todo neto vai na casa dos seus avós. E quando Jesus pequeno, quando ia visitar os avós, naquele homem já estava deitado ali, esperando por uma cura. E é de certo que o texto que nós lemos vai dizer que Jesus já sabia que aquele homem já havia muito tempo esperando por um milagre. Agora entenda uma coisa, irmãos. Quando Jesus chega para aquele homem e pergunta: quer ser curado? Sendo que Jesus já sabia do problema dele. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele só queria que revelasse o que estava no coração daquele homem. Porque a pergunta é proposital. Jesus sabia que ele precisava da cura. Mas por que Jesus pergunta? Porque aquele homem tem algumas decepções que nós vamos conseguir entender no texto hoje. Que o maior problema daquele homem não era a sua cura externa, mas era a decepção que tinha dentro do seu coração. E muitas das vezes o maior problema nosso, irmãos, não é externo, não é dinheiro e não é viagem. Porque se alguém falasse
assim, pastor, se eu fizesse uma viagem hoje, meu problema ia ser resolvido. Mas quando você voltar, o problema continua no mesmo lugar. Talvez alguém possa dizer, pastor, se eu ganhasse $1 milhão hoje, eu seria feliz. Enquanto o problema não sair de dentro do nosso coração, de dentro da nossa alma, não tem dinheiro que pague, não tem viagem que pague, não tem casa boa, não tem carro bom e não tem família boa. Mas o Senhor vai trazer cura para a nossa alma nessa noite. Esse homem tem algumas decepções, irmãos. E a primeira decepção desse homem é o tempo. Porque a Bíblia diz que esse homem tem 39 anos esperando pelo mesmo milagre. Eu faço uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você espera pelo mesmo milagre? Talvez tenha alguém aqui, alguma mulher, algum homem que aceitou Jesus e está esperando até hoje que a esposa ou o marido esteja dentro do seu lado, ou filho, e isso ainda não aconteceu. Quanto tempo faz que você espera pelo mesmo milagre? O tempo é o inimigo nosso. Por que, pastor? Porque o nosso calendário, o nosso tempo não bate com o de Deus. Se dependesse de mim, irmão, eu queria que um milagre acontecesse hoje. Só que não depende de mim. Depende daquele que fez os céus e a terra. O controle ainda está na mão do Senhor. O tempo, aleluia. Quando uma pessoa espera muito tempo, irmão, o que pode acontecer? Essa pessoa cria ansiedade dentro dela. Quando você está muito tempo esperando pelo mesmo milagre, vai acontecer o quê? Ansiedade. E a Bíblia diz que na ansiedade Deus não lançai de vós a vossa ansiedade no Senhor. E quem pode fazer isso nessa noite? Falar é fácil. Quero ver você praticar. Quero ver eu praticar. Porque para muitos irmãos, tem pessoas que chegam na igreja hoje e o milagre dele acontece imediato. Tem uns que era para acontecer, aleluia, amanhã, e nem vai acontecer amanhã, e nem depois, será daqui 1 ano, 2, 3. Aí eu quero ver quem vai dizer, ainda que a fogueira não minta, e não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Tem pessoas que estavam esperando um milagre no ano passado, nem aconteceu no ano passado, nem aconteceu ainda nesse, e não vai acontecer nem no próximo. Aí é onde está o verdadeiro, irmão. Esperar. Quer ver uma coisa? Como nós temos problema com esperar, nós temos dificuldade em esperar. Nós não queremos nem esperar em fila de banco. Quem quer pegar fila de banco aqui? Nem para receber dinheiro nós queremos pegar fila de banco. Hoje nós resolvemos tudo pelo celular, porque temos preguiça de ir pegar uma fila no banco. A geração nossa é a geração que não tem paciência. Mas essa noite eu vim debaixo da autoridade do nome santo do Senhor. Aleluia. Há um tempo de Deus para todas as coisas. Eu vou falar de novo para você entender essa noite. Há um tempo de Deus para todas as coisas. E o tempo do Senhor na minha vida está chegando para nós glorificarmos e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Porque o Senhor não tem sua promessa por tardia. O que Ele promete, Ele cumpre. O Senhor nem tarda e nem chega atrasado. Eu vejo que diz assim, Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa, no momento certo. Aleluia, porque a vontade dele é perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Aleluia. Ah, meu dom da Galileia. E é uma coisa que o tempo muitas das vezes quer nos tirar do foco,
E aí, quando eu falo isso, eu lembro de Elias. A Bíblia diz que Elias estava em cima do monte, orando para chover. E Elias ajoelha e bota a cabeça entre os joelhos e começa a orar pedindo a Deus chuva. E a Bíblia diz que Elias olha para o seu moço e diz: vai lá, sobe e olha. Aí o moço olha e volta e diz para Elias: eu não vi nada. Subiu a segunda vez e voltou e disse: eu não vi nada. Queridos, quando eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo falava algo ao meu coração. Muitos de nós estamos assim muitas vezes, ajoelhado, pedindo a Deus algo, e alguém está dizendo: eu não estou vendo nada acontecer. Eu não sei porque você persiste em orar, eu não sei porque você persiste em esperar. Nada está acontecendo. Pelo contrário, quanto mais nós oramos, parece que a coisa fica pior. Quanto mais nós esperamos no Senhor, parece que tudo vai indo de mal a pior. Só que a Bíblia vai dizer que Elias não se levantou para reclamar e questionar Deus. A Bíblia diz que Elias resolveu persistir em oração. E a Bíblia diz que aquele moço subiu. Quando foi na sétima vez, aleluia, ele traz a notícia: Elias, ele foi e viu. Ele viu a nuvem do meu marido, não é de um homem, não é grande a nuvem, aleluia. Mas Elias olha para ele e diz: é suficiente, fala para Cabe, se ele não subir no seu carro e ir para sua casa, a tempestade vai pegar ele. Olha aí, olha Deus falando para mim e você: precisa só uma nuvem do tamanho da mão do homem, e eu estou vendo essa nuvem pelos olhos da fé do Deus vai uma chuva de bênção aqui nessa noite. Oh meu Deus, oh meu Deus, o tempo de Deus chegou para minha vida e para a tua vida. O tempo, eu estou profetizando, levanta a mão para receber nessa noite. O tempo de Deus chega para a tua casa, chega para a tua família, chega para essa igreja. Satanás perdeu hoje, porque a igreja resolveu. Na oração, na comunhão, no partir do pão, perdeu Satanás, porque a igreja. Aí eu trago para nós, quando nós levantamos alguém, ou quando Deus dá um chamado para alguém, e alguém diz assim: não, olha o decepcionado, eu não posso, eu não vou entrar nessa. A Bíblia diz que esse homem tem uma decepção. Primeira decepção com o tempo, segunda com os homens. A pergunta de Jesus qual foi feita: quer ser curado? É porque Jesus faz uma pergunta proposital. Jesus queria saber identificar o que estava no coração daquele homem. Parece que vejo Jesus psicólogo aqui, irmão. Havia uma psicologia, ele cura o ser humano através da conversa. Jesus vai entrar em diálogo com esse homem aqui, porque através da conversa, Jesus vai arrancar o que está dentro do coração daquele homem. Se fosse eu no lugar desse homem, quer ficar curado, o que eu ia dizer? Você não está vendo a minha situação, não? Hã? Talvez eu e você teria isso. Lembra quando Jesus disse o quê? Para o cego: queres? O que queres que eu te faça? Que eu volte a ver. Jesus não sabia que ele era cego? Não sabia. Mas é necessário confessar. Segunda decepção é com os homens. Porque quando Jesus faz a pergunta, esse homem diz: eu não tenho homem ninguém, eu não tenho ninguém, não tenho pessoa nenhuma que me jogue na água. E todos decepcionados, irmão, ele tenta se explicar. E se nós podemos acreditar nisso, hoje nós vivemos em momentos, isso aqui me bateu muito, isso aqui me bateu também, primeiro para mim. Nós estamos num momento que nós não confiamos em. Como respondeu, mas foi bem baixo. Está vendo como ninguém confia em ninguém? Nós estamos vivendo um tempo
mais em ninguém. Não confiamos em homens. Por quê? Porque quando nós somos decepcionados na igreja, e você vai chamar alguém que foi decepcionado na igreja, vamos lá na igreja, que a minha igreja é boa, ele vai dizer o quê? Igreja nenhuma presta. Vamos conhecer meu pastor? Pastor nenhum? Eu e você, esse aqui é eu e você lá. E sua família? Minha família nenhuma? E é eu e você. Porque nós se decepcionamos com um e batemos no bolo, na batedeira e botamos todo mundo. Às vezes se decepcionamos com um pastor, porque pastor é homem. E queremos botar todo mundo. Quem já ouviu dizer assim, todo pastor é ladrão? Ou silêncio, talvez essa era até de alguém, não, alguma boca. Talvez até alguma boca aqui já falou, todo pastor é ladrão. Tem que cuidar, pastor, o senhor trocou de carro agora. Se o pastor troca de carro, está roubando dízimo. Se anda fé, tem fé não. É por isso que eu digo, eu aprendi a ser surdo, mudo, cego e doido. Porque se tu prospera, está roubando. Se passa necessidade, está em pecado. E nem todo mundo que passa necessidade está em pecado. Porque o apóstolo Paulo diz, com Cristo eu aprendi a passar bonança, mas também aprendi a passar escassez. Com Cristo eu aprendi a sorrir, mas também eu aprendi a chorar. Aleluia! Nem todo dia será dia de chuva, nem dia que vai ser de sol. Esse homem está decepcionado. A maior cura que ele precisa não é externa, é interna. Porque todo decepcionado explica. Porque se ele não tivesse decepcionado com o homem com o Pedro, ele simplesmente ia falar para o Senhor. Quando Jesus disse, quer ser curado? Ele ia falar em uma voz, quero sim, Senhor, pode me curar. Mas todo decepcionado, aprenda isso. Todo mundo que é decepcionado, ele tenta explicar situações. Por que você não confia? Não, já fui decepcionado uma vez. E gato, como é que é o ditado? Escaldar que me deu uma fria. Todo decepcionado. Escute isso aqui. Isso aqui é a nossa geração. Nós não entramos para mergulhar, nós só botamos a ponta do pé. É por isso que nós ainda estamos travados. Já era para nós estar muito longe. Mas nós temos medo de se entregar. Eu não vou entregar na igreja porque uma vez eu me entreguei e fui decepcionado. Eu não vou me entregar ao relacionamento porque uma vez eu fui decepcionado e nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. Engano, porque Deus ainda tem o melhor para nossas vidas. Deus ainda tem o melhor para nossas vidas. Aleluia! Nós precisamos sair desse sábado. Aleluia! Ai, Jesus, tem alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Tem gente que realmente, moço, eu já falei isso e eu não tenho vergonha de voltar atrás. E talvez você até já falou. Cuidado com o amigo, porque amigo é Jesus. Sabe quem fala isso? É quem já foi decepcionado. Eu aprendi isso. Quando nós dizemos não tem amigo, não existe amigo, é porque um dia nós fomos decepcionados com alguém. E aí nós temos medo de acreditar nas pessoas. Mas levanta a mão para o Senhor nessa noite. Deus vai sarar as tuas amizades. Deus vai sarar. Eu não sei se você vai pegar essa palavra aqui. Deus vai sarar a tua família. Deus vai sarar a igreja. Nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Deus vai sarar. Deixa perto de nós, porque nós precisamos viver essa comunhão.
José. Alguém lembra de José do Egito? Mais conhecido como José do Egito. José foi vendido, traído, caluniado, preso. Por causa de quê? Os irmãos. Se decepcionou com os irmãos. Porque quem era para ajudar, traiu, vendeu. Quem era para ajudar, tentou matar. Mas o propósito de Deus chegou na frente. Aleluia. José agora está preso. E Deus não precisa. Entende isso aqui? Quando Deus leva José para o Egito, não é para alimentar o Egito. É para quê, pastor? É para salvar os judeus. É para salvar a família dele. Ei, José sai da prisão para ser governador. José sai da prisão para ser governador. Só que antes de José governar, pega essa palavra. José tem que ser curado. Por quê? Porque Deus está dando a chave do celeiro na mão de José. A chave do celeiro está na mão de José. Aleluia. E se José não tiver curado, pastor, ele não vai dar alimento para os seus irmãos, porque os seus irmãos tentou matar ele. Vendeu ele. E a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você: a chave do celeiro está na tua mão hoje. Aleluia. Vai alimentar quem te feriu? Sorriu por quê? Aleluia. Essa é uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim e dói. A Bíblia diz que José, quando sai do Egito, da cadeia, a Bíblia diz que Deus dá uma esposa para ele. E o primeiro, e Deus dá filhos para José. Porque Deus precisa curar José. Amém? Tem alguém comigo aqui nessa noite? E o primeiro filho que Deus dá para José é o nome de? Primeiro nome. Manassés. Está vendo como você só quer a bênção e não quer esquecer? Lembraram logo do Efraim, porque Efraim Deus me faz prosperar na terra da minha aflição. Brincadeira, irmãos. Manassés diz o quê? Deus me fez esquecer do meu passado de sofrimento. Quem esqueceu? José? Não. Está o nome. Deus me fez esquecer. Tem feridas que nós não conseguimos esquecer. Tem feridas que quem vai fazer é Deus na nossa vida quando nós vamos lutar para Ele. Ai, Jesus amado, Jesus está falando aqui nessa noite. Tem situações já que nós não conseguimos perdoar. Mas quando Deus quer vir nos curar, a cura de Deus chega nas nossas vidas e Manassés nasce na nossa vida e Deus libera o perdão na nossa vida. José está ferido. Alguém pensa que José é como se fosse Cristo. José não sentiu raiva dos irmãos, não. José não ficou ferido com os irmãos. E não, certo. Porque a Bíblia diz que quando José viu os irmãos, quando está tete a tete conversando, a Bíblia diz que José pede licença e sai. E dá um grito que todo o Egito escuta. Ali ele está dizendo: Pai, agora sim eu perdoei, porque saiu do meu coração essa mensagem não é para dar muito glória, né? Mas Deus vai fazer nascer Manassés aqui nessa noite. Deus falou no meu coração que vai fazer gerar nascer Manassés aqui nessa noite. Deus vai fazer esquecer todo o nosso passado de sofrimento, toda angústia, todo sofrimento. Deus vai arrancar de dentro do nosso coração. Aleluia. Pega essa palavra. Deus está entregando a chave do celeiro para você aqui hoje. Mas se a chave continuar na tua mão, diga: é necessário nascer Manassés.
Porque Efraim só vai nascer, irmãos, se Manassés nascer. Enquanto Manassés não nascer nas nossas vidas, Efraim não nasce. Enquanto Manassés não nascer nessa igreja, Efraim não vai nascer nessa igreja. Eu estou debaixo da autoridade do nome santo do Senhor. Quando eu caí, Ele me levantou. No meu silêncio, Sua voz me encontrou. Mesmo ferido, não me rejeitou. Seu amor me abraçou. Eu não merecia tanta graça assim, mas tua bondade sempre olha pra mim. Ele me ama sem fim. Maior que o mundo é o amor que há. Quando eu caí, Ele me levantou. No meu silêncio, Sua voz me encontrou. Mesmo ferido, não me rejeitou. Seu amor me abraçou. Eu não merecia tanta graça assim,